Oi, eu sou o Leandro, também conhecido como Matias. Esse vídeo demorou um pouquinho mais do que eu esperado, né? Mas estamos dando continuidade à nossa série das 7 mensagens. Nós já estamos na 6ª mensagem, nós já estamos finalizando essa série. E hoje, como você viu aí no título, nós iremos falar sobre as cartas, sobre as epístolas que estão na nossa Bíblia. São 21 epístolas, nós temos 27 livros no Novo Testamento, né? Então 21 epístolas, então a maioria são cartas que foram destinadas à comunidade cristã, digamos assim, dessa primeira leva, né? Desses primeiros cristãos. E nós então vamos falar um pouco sobre cada um dos livros. Nós vamos começar agora pelo livro de Romanos, né? E foi uma igreja antiga. Os judeus, né, eles foram expulsos, né, de Roma pelo imperador Cláudio, e 5 anos depois os judeus, eles, inclusive, né, os judeus que eram seguidores de Cristo, eles retornaram para lá. Só que eles encontraram uma 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 igreja totalmente diferente, né, do que era o habituado. Eles, digamos assim, eles chegaram lá e encontraram uma igreja nada judaica, digamos assim, porque a comunidade que vivia lá foi a comunidade, né, dos romanos, dos gregos, dos gentios. Então eles tiveram esse choque e estava tendo alguns problemas, digamos assim. Teve alguns conflitos em relação a isso. Tinha algumas discussões, como por exemplo guardar o sábado ou não, sobre a circuncisão ou não. Então o apóstolo Paulo, ele vai destrinchar bastante sobre muitos tópicos nesse livro, que é um dos livros que todo cristão deveria ler. Na verdade, a Bíblia inteira é um livro que todos nós deveríamos ler, mas em especial todo cristão deveria, no mínimo, conhecer o livro de Romanos, já que ele é famoso por conter um resumo, né, de toda a obra cristã, digamos assim. É uma apresentação, né, já que é uma pregação para pessoas que foram distantes, né, da fé, e que a conexão entre, né, a fé dos judeus messiânicos, né, os judeus que acreditam em Cristo, e de nós gentios, né, pessoas não judaicas, não judeus, que creem, né, em Cristo, no Deus de Abraão, no Deus vivo. Então vai falar, né, sobre uma grande explicação sobre o Evangelho, vai falar sobre a justiça de Deus, a criação de uma nova humanidade, as promessas para Israel, e vai unir a igreja. E vai, né, unir a igreja nesse sentido, né, de trazer esclarecimentos. Então, uma carta muito boa, muito poderosa. E, por sinal, nela tem um dos meus versículos favoritos, que é Romanos 8:28, que é: pois bem sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E tem todo o contexto de passar por tribulações, dificuldades e problemas, mas de lembrar que Deus está acima de todas essas coisas, e ele é capaz de fazer com que coisas ruins se tornem coisas boas, como por exemplo a igreja ser perseguida, mas essa perseguição fazer com que a palavra seja propagada ainda mais, a palavra alcance cada vez mais vidas, e mais vidas se acheguem a Cristo por meio dessa perseguição que me espalhou mais o evangelho. Então carrega toda essa essência, esse versículo. E aí, dando continuidade, na próxima carta nós temos em Coríntios, 1 Coríntios, que vai dizer que Paulo conhecia muito bem, né, os coríntios. E Corinto era uma cidade, né, portuária. Ela era muito importante no mundo antigo e tinha muitos templos para deuses gregos e romanos. Foi um grande centro econômico, e assim Paulo veio, né, estrategicamente lá, né, como um missionário. Ele passou 1 ano e meio conhecendo pessoas, falando com elas sobre Jesus, e um grupo inteiro de pessoas tornou-se seguidores de Jesus e formaram uma comunidade, uma igreja. Só que as igrejas, né, tiveram alguns probleminhas, e Paulo precisou escrever, né, para tratar de alguns problemas que estavam tendo nessa igreja, né. Mas você percebe que é muito interessante, né, porque a estratégia missionária de Paulo era uma coisa que consistia muito, não em uma coisa, não sei expressar bem, mas o ponto é que
a missão de Paulo, quando ele realizava uma missão, era uma missão toda pessoal, digamos assim. Ele se conectava com aquele povo, ele realmente se importava com aquele povo. E nessa igreja, né, começou a ter alguns problemas, né? Então Paulo teve que enviar essa carta buscando, né, confrontar e resolver esses problemas, né? Então ele falou sobre problemas que estavam tendo de divisões, estavam tendo problemas em relação a sexo, que era a imoralidade que estava acontecendo, de pessoas cometendo atos imorais em relação a essa área de diversas formas, e que era meio escandaloso. E também a questão de uma briga, né, sobre favoritismo, né, de, por exemplo, quem plantou, quem colheu, porque, né, chegou lá, beleza, Paulo plantou a igreja, digamos assim, aí uma pessoa foi lá e começou a regar, né, aquilo lá, foi lá, né, continuou a missão e tal. Só que Paulo, ele enfatiza muito fortemente um ponto muito específico, que é a questão de que não importa quem planta, não importa quem rega, mas quem importa de fato é Deus, que faz crescer. Esse é o que realmente importa, é isso que realmente importa. Nós somos instrumentos usados por Deus, mas é Ele que faz a obra crescer de fato, é Ele que faz a transformação e o agir de fato. Também tinha problemas em relação a alimentos, né, do que pode ou não pode comer e tal. Tinha alguns problemas em relação a essas coisas. E de uma forma até um pouco muito grave, eles tinham dúvidas em relação até mesmo à questão da ressurreição, né? Então Paulo, ele vai ao longo das cartas, ele fala também, né, que se nossa esperança, né, se consiste apenas nessa terra e não na ressurreição, na nossa vívida esperança, que é até o significado, né, de ardente expectativa, né, que é o Apocaradoquia, que é o nome do meu Instagram, e que tem uma mensagem aqui no canal sobre isso. Se a nossa esperança, né, na ressurreição de Cristo, né, se agir na obra redentora, na ressurreição, não for vívida e não estiver em nós, Paulo fala, né, que nós somos miseráveis, né, porque o verdadeiro cristianismo é uma vida de renúncias, digamos assim, é viver de fato para Cristo. Então é uma nova vida. E Paulo vai destrinchar um pouco em relação a isso, desse ensino errado que alguns estavam acreditando naquela época. E Paulo também enfatiza muito uma coisa, né, chamando bastante atenção, que eles não vivem o que dizem acreditar, e é necessário, né, aprender a ver tudo pelas lentes do Evangelho. E que o Evangelho não é apenas um conselho moral, mas é todo um estilo de vida que muda todas as coisas, afeta todas as áreas da nossa vida. Então Paulo, ele vai enfatizar muito isso e vai enfatizar o fato de que, apesar de se dizerem cristãos, apesar de crerem no Evangelho, eles não estavam vivendo de forma coerente àquilo que diziam acreditar. Então Paulo chama muita atenção a eles com isso. E aí na carta de 2 Coríntios, Paulo vai falar sobre a questão da reconciliação, e do perdão e da generosidade, os desafios e o fato, né, deles rejeitarem ele. Na verdade, né, Paulo chamou a atenção em 1 Coríntios, e em 2 Coríntios eles estavam meio que, talvez em rebeldia contra Paulo, né, falando, quem é Paulo? E pedindo até mesmo uma carta de recomendação para Paulo, tipo, quem é você? Qual é a autoridade? Né? Como a gente pode confiar de fato em quem você é? Então, Paulo, ele vai falar, né, sobre isso, né, que eles queriam provas sobre, né, a autoridade dele, né, mas Paulo fala, né, que eles se acusam, né, porque Paulo diz, né, chamam Paulo, né, de pobre, e que falam que Paulo não era eloquente, né, não sabia falar com maestria, não sabia falar de forma bela, diferente dos outros apóstolos. Os falsos apóstolos que estavam lá não eram os apóstolos 12, eram outros pregadores, né, que Paulo ironicamente chama de superapóstolos depois. Então Paulo fala sobre isso, né? E ele fala que nós somos escravos de Cristo, que apontam
para quem de fato importa, né, que é Cristo Jesus. Então é como ele se apresenta, como se ilustra, e ele vai dizer, né, que já que queriam prova, né, da autoridade dele, né, ele fala que eles mesmos são as provas deles, pois ele faz referência, né, Jeremias e Ezequiel, dizendo que o Espírito de Deus escreveu a sua carta de recomendação. E ele vai falando que eles mesmos são a prova deles, porque aquela igreja é uma igreja, né, que Paulo fez toda uma atuação poderosa, então a própria existência deles também era uma própria, digamos assim, carta de indicação. E aí Paulo vai falar sobre os super apóstolos, né, que, beleza, eles conhecem bem as escrituras, né, vai dar vários exemplos, né, e falar, beleza, eu nasci fariseu, né, então sabia falar, sabia a Bíblia de cor, sabia toda a Torá, sabia todos os ensinos, toda a teologia. Então Paulo, ele foi dando, digamos assim, carteiradas que ele não costuma dar, mas apresentando que ele tinha sim um currículo, digamos assim, muito gigante, muito grande, mas que ele resolveu se abster desse currículo tão grande, desse monte de qualidades, desse monte, digamos assim, da grandeza dele como pessoa, para focar e apontar unicamente para Cristo. Então, destrincha um pouco sobre isso o livro, a carta, né, de 2 Coríntios. E Gálatas, né, dando continuidade, o próximo a carta na sequência da Bíblia, né, é o de Gálatas, que foi escrito para algumas igrejas na região da Galácia. E fala, né, sobre o evangelho do Messias crucificado, que é uma coisa um pouco escandalosa, já que a crucificação lá era uma punição. Então, você dizer, nossa, digamos assim, as pessoas podiam zombar de uma pessoa que chegasse e falasse, o meu Deus foi crucificado. A pessoa, você adora um Deus que foi crucificado? Como assim? Então, o evangelho ele é paradoxal, o evangelho é uma coisa que choca, uma coisa que realmente impacta a cultura e que faz uma diferença, uma coisa diferente de fato, uma coisa muito poderosa, uma coisa forte, que naquela cultura mesmo era muito impactante. Vai falar sobre que Pedro, né, deu um mole lá, e aí Paulo confronta Pedro, né, porque algumas pessoas com falsos ensinos, né, lembra lá da igreja de Roma, né, que teve lá dos que estavam brigando em relação ao sábado, em relação a circuncisão, comer, o que não comer. Então, essas pessoas ainda existiam em outros lugares também fazendo a mesma coisa, e elas fizeram meio que com que Pedro, em resposta a eles, fez uma ação que não condizia muito. Então Paulo chama a atenção dele, pois fala, né, sobre todo o evangelho, explicando o evangelho, sobre aquelas lá ser bobagens, e fala bastante, então, chamando a atenção de Pedro. Então você vê uma coisa muito interessante, né? O apóstolo Paulo chamando a atenção do apóstolo Pedro. Então vamos dar prosseguimento, né? E é pela fé, não pela Torá, né? Que o apóstolo Paulo lembra, né, deles lá. Abraão e sua família, né? Diversificada, né? Então, tipo, a família de Abraão, né? Que fala da descendência, né, de Abraão, que era, né, como areias e como as estrelas. Então, a descendência espiritual de Abraão, que nós fazemos parte, né, por meio de Cristo. A lei, ela nos mostra o quanto pecamos e carecemos, né, de Deus, o quanto a gente precisa de Deus. Ela por si só, era como uma guia, né, que nos ajudava a nos mantermos na linha. Mas Cristo cumpriu genuinamente a lei. A lei por si não nos dá poder para cumpri-la, mas Cristo cumpriu a lei em nosso nome. E agora ele vive pelo Espírito em nós. E isso, né, nos gera, né, os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, né, são famosos. Você pode ler lá em Gálatas, se pesquisar, você acha. E faz toda essa referência, né, que é por estarmos enraizados em Cristo, né, por Cristo estarmos em nós, nós somos, né, nutridos por Ele de forma que a gente venha
a gerar esses frutos, né, por meio do Espírito, nessa mudança de vida, nesse nascer de novo, por meio do Espírito de Deus. Agora, né, no livro de Efésios, né, na carta de Efésios, foi na cidade, né, de Éfesos, que foi um epicentro de culto para a maioria dos deuses gregos e romanos. Mais 2 anos, né, Paulo teve uma presença, por mais de 2 anos, né, Paulo teve uma presença missionária realmente eficaz lá. Ele escreveu essa carta mais ou menos quando ele estava, anos depois, né, quando ele estava em uma das suas prisões, lá uma vez que ele foi preso pelos romanos. Aí Paulo escreveu essa carta. E são 2 tópicos principais, né, que é mais ou menos, né, a história do Evangelho e como que isso afeta a nossa história. Em Cristo, né, nós podemos ser adotados, né, e pertencer à família de Deus. E a família de Deus, né? E somos parte, né, da aliança e da família espiritual de Abraão, como eu já mencionei na carta anterior, né? Você pode reparar que as cartas, elas têm meio que ponte, né, uma com as outras. Você vai encontrar coisas semelhantes entre as cartas. Já que a ideia é parecida, né? Já que a ideia, né, passar instruções para a igreja é comum, que algumas coisas se repitam, que sejam abordadas de formas diferentes, mas sendo, no fim, um conteúdo similar. Aliança, né, da família espiritual de Abraão. E a nossa história, né? Nossa história, né? Que é tendo isso em mente, né? Tendo em mente todo esse agir, toda essa história, tudo isso, né, que Deus fez em nossas vidas, como isso deveria afetar cada parte de nossa vida. Pessoalmente, em nossos bairros e comunidades. Ou seja, como que a história de Cristo, como que a história do Evangelho, como que o Evangelho faz com que nós impactemos o mundo e sejamos impactadores, né, influentes, né, embaixadores de Cristo, aonde quer que a gente vá. Como que a gente está apresentando a Cristo? Que diferença que fez o Evangelho em nossas vidas e como isso tem afetado os ambientes à nossa volta, né? É uma coisa que vai falar um pouco, né, no livro de Efésios, né, que é toda essa realidade que muda na gente e que tem que mudar a nossa geografia. A graça de Deus, né, ouviu sobre ele e aí permitiu, né, que Paulo fizesse essa obra. O propósito, né? Vou falar sobre essa carta bem famosa também, né, pela armadura, né, que tem lá, né, a armadura, né, do Evangelho, da preparação. Você pode pesquisar um pouco, não vou falar sobre, mas que fala, né, sobre, né, o Evangelho, a preparação, a fé, a palavra. Então, a gente tem que estar, né, armado, né, protegido e guardado, né, com o Evangelho, com a fé, com a palavra, e preparados, né, para sermos de fato, né, soldados de Cristo, embaixadores de Cristo, anunciadores e propagar, gerar impacto de fato na nossa geografia. E também é interessante, né, que fala sobre o casamento, né, como uma ilustração do Evangelho. É uma coisa que você vai ver ao longo da Bíblia muitas das vezes, né, que o Evangelho, o casamento, o relacionamento é uma coisa levada muito a sério por Deus, justamente porque Deus usa muitas vezes como uma ilustração. O relacionamento entre Deus e a igreja, né, representado, né, como a igreja, né, sendo a mulher e Deus sendo o homem, né, muitas vezes trazendo, né, essa responsabilidade, toda essa responsabilidade, muitas vezes, né. Então a gente vê que é uma coisa muito séria, uma coisa que tem um propósito muito grande, uma coisa que aponta para algo muito maior. Então o relacionamento para cristãos não é uma coisa que vai apenas em relação a eles mesmos, mas é uma coisa que afeta toda uma geografia, uma coisa que afeta muitas coisas, porque é uma forma de glorificar a Deus e é uma forma de pregar o Evangelho. Então a gente percebe, né, que a vida cristã é em todos os aspectos, em todas as circunstâncias, em todas as coisas, tudo é para a glória de Deus. Dando continuidade, né, o próximo livro é o livro de Filipenses, né, que é a primeira comunidade de Jesus que Paulo começou na Europa Oriental. E ela é muito interessante que ela é muito interessante. Ela é muito interessante, né, que
ela, né, ela foi formada, né, por colônios romanos na antiga Macedônia, uma colônia romana na antiga Macedônia, e ela é cheia de soldados aposentados, e é conhecida muito pelo seu nacionalismo patriótico, né. Paulo enfrentou muita resistência, né, quando ele anunciava, né, Jesus como o verdadeiro rei, né, já que imagina, né, naquela época, né, você chegar, né, porque naquela época existia de fato um rei, né, então você chegar e falar que existe um rei e que ele é o verdadeiro rei acima de tudo, né, então realmente, né, aquilo lá era uma coisa impactante, né, que gerava um certo choque, né, naquela época, né, que muitas das coisas que pra gente, né, a gente entende como uma coisa muito normal e trivial, naquela época, né, em outro contexto, era uma coisa muito mais séria, uma coisa muito mais impactante do que muitas vezes é pra gente, né, que já se tornou uma coisa, digamos assim, normal, né, nós já estamos acostumados, né, que é uma coisa que faz parte da nossa cultura. Então muitas das vezes a gente deixa algumas coisas passar despercebido, né, por não refletir sobre essas coisas. E aqueles, né, que se converteram, né, continuaram a sofrer, né, perseguição. Paulo enviou essa carta, né, por meio de Epafrodito, né, que Paulo vai elogiar, né, Timóteo e Epafrodito, né, que são exemplos, né, de que vivem a história de Cristo, né, que vivem de forma coerente, digamos assim, com o Evangelho, verdadeiros cristãos. E continua sofrendo resistência, até mesmo perseguição. Paulo enviou essa carta, né, por meio de Epafrodito, e uso de muitas vezes que já foi preso, né, em uma das muitas vezes que ele já foi preso. E uma carta, né, de gratidão. Nessa carta, né, ele vai falar muitas coisas. Vai falar muitas coisas, né? Mas uma coisa que a gente pode reter, né, e aprender, né, com essa carta é que se sacrificar por Cristo pode muitas vezes simplesmente, né, viver de modo a honrar e exaltá-lo. Muitas vezes, né, se sacrificar por Cristo não é de fato você, digamos assim, perder a vida, né, você morrer. Mas às vezes dar a vida tem mais a ver com que você dedicar os seus anos de vida para trazer honra ao nome de Deus, para glorificar o nome de Deus, para fazer com que ele seja reconhecido, para honrar a grandeza, a soberania e o caráter de Deus. Viver como um cristão significa ver sua própria história como uma expressão vívida da história, de Jesus. E essa é uma frase, né, do Bible Project, que eu vou estar deixando provavelmente um link aqui embaixo com a recomendação desse canal, que é um canal muito bom para quem é novo na fé, ou até mesmo não é novo na fé, mas quer se aprofundar em alguns temas, nunca leu a Bíblia inteira, quer conhecer um pouco a Bíblia. Esse canal é muito bom e eu recomendo muito. Até se você já leu a Bíblia inteira, vale muito a pena. Dando continuidade, né, no livro de Colossenses, Paulo estava preso, né, quando escreveu isso aqui. E ele enviou para cristãos que ele já conhecia. E uma igreja que ele não. Ele enviou para cristãos que ele não conhecia. Em uma igreja que ele não começou. Epáfras atualizou Paulo, né, sobre a situação e mencionou algumas pressões culturais tentando-os a se afastarem, né, de Jesus. Desafiar. Então Paulo, né, desafia, né, eles, né, a uma maior devoção. Aí Paulo vai desafiar eles, né, para uma maior devoção e vai falar, né, dando graças a Deus, né, pela fidelidade a Deus por parte, né, dos colossos e mantendo o amor a Deus e aos seus próximos, né. Vou falar um pouco, né, sobre essas coisas. Tem um poema messiânico, né, lá nesse livro, que vai falar sobre o autor, né, rei da criação. E é muito legal que tem alguns louvores muito bons que é em Colossenses. Você pode pesquisar aí, né, Colossenses 1, muito bom.
que vai falar, né, justamente, né, sobre a grandeza de Deus, quem Deus é, quem Cristo é. Então é um livro muito bom, né? Você percebe, né, um pouco, né, da grandeza de quem Deus é. Jesus, né, ele é a verdadeira imagem, né, de Deus. Nele o caráter integral e o propósito de Deus são incorporados em um ser humano. A cultura de um Deus, né, para cada área, uma coisa que precisou ser vista também. E pensar, né, que Deus, na verdade, ele era só mais um, não era uma coisa certa, né, de se imaginar. Então precisou problemas, né, parecidos com esses serem solucionados lá. Parecido, né, com algumas coisas, né, que aconteciam em Gálatas também precisou ser corrigido. E uma vez, né, que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Que isso aí é Colossenses 3:1. Aí vai falando sobre a família romana e a família cristã. Dando prosseguimento, a gente tem um livro, né, de 1 Tessalonicenses. Aí aqui na 1 Tessalonicenses, né, Paulo e Silas, né, podemos ver no livro de Atos isso. Eles foram acusados, né, de desafiar Cesar a declarar Cristo, né, como o verdadeiro Senhor, né, do mundo. E autor, né, e rei. A perseguição ficou intensa, né, ao ponto de eles precisarem fugir da cidade. E isso foi doloroso, né, para Paulo e Silas, pois eles amavam as pessoas de lá. O relatório, né, de Timóteo em relação a eles estavam, né, florescendo, apesar de tanto da intensa perseguição, o incentivou, né, a reconectar por meio da carta, né? Não para fazer ele vai falar aqui também, né, que o evangelho não é tipo, não é para fazer dinheiro, né, mas é para alcançar vidas, né, digamos assim. Ele vai, né, da celebração, né, da fidelidade a Cristo, né, por meio deles. E o desafio, né, de continuar crescendo em Cristo, né, desafiar a eles continuarem crescendo em Cristo, mesmo com essas dificuldades que eles estão passando. E as consequências, né, mas apesar das consequências de todas as coisas ruins, o amor de Cristo, né, e a viva esperança cobria tudo, né. Essa viva esperança, né, que fala na minha mensagem sobre a curadoquia, né, que é independente, né, das circunstâncias, né, a gente tem uma esperança, né, uma vida de esperança que nos dá forças e que é maior do que todas as coisas. Que é o próprio Cristo, né, que é essa vida da esperança, né, de vir nosso alvo. A liderança, né, não pode apenas ser, né, de poder, de influência, mas de amor, humildade e em servir, né, o que Paulo vai falar. E ele vai falar também uma coisa muito séria, que era de vidas consistentes, né, com o ensino de Cristo, né, que é a pureza sacrificial. Não, pureza sexual e pureza no geral, né. Então, tipo, viver de forma coerente, né, com os ensinos cristãos em relação a essa área. E que o povo cristão, né, deveria, né, ser conhecido, né, como pessoas de confiança, né, que trabalham duro. Ou seja, os cristãos lá naquela cidade que eram perseguidos e tal, eles deveriam ter uma boa fama de que todo cristão, né, deveria ter essa fama. Ah, vou contratar aquele cristão lá, vou chamar aquele cristão para trabalhar, porque aquele cara é cristão, então ele vai ser de confiança, ele não vai me roubar, ele vai trabalhar com afinco, né, vai trabalhar duro, vai dar o melhor dele, então eu sei que eu posso contar com ele, ele vai ser um bom empregado, ele vai ser um bom funcionário, ele vai ser uma pessoa de confiança, que não vai me dar um golpe, não vai me trair e não vai fazer nada de errado. Essa tem que ser, né, digamos assim, o caráter e a forma que com os outros devem enxergar o cristão. É ele que ele vai enfatizar. Em 2 Tessalonicenses, que é não muito tempo depois
dele escrever para eles, tudo piora. Todas as coisas pioram, né? A perseguição piora, a confusão sobre o retorno de Jesus, tudo acontece. Então ele vai falar sobre a esperança em meio à perseguição. Ele vai falar sobre a clareza sobre o dia do Senhor. E porque estava tendo um problema lá, estavam achando que Cristo não ia voltar, já voltou, ainda tava tinha ficado todo mundo para trás sofrendo. Então, outras coisas. O final de cada sessão, né, é marcado, né, com uma curta oração de encerramento. Paulo se preocupa, né, de se animarem, né, devido à perseguição. Sofrer ele fala, né, que sofrer é participar, né, do reino de Deus, a justiça de Deus, né, aqueles que passarem, né, a vida toda. Aí vai falar, né, aqueles, né, que passaram a vida toda, né, recusando a Cristo, né, aqueles que desprezaram e desejaram uma vida sem Deus, no final, né, terá exatamente isso. O que em todos os aspectos é bem triste, né? Ou seja, no final de tudo, uma pessoa que nunca quis Deus, não buscou a Deus e rejeitou ele, no final de tudo vai ter exatamente o que sempre quis, né? Não vai ter Deus. Só que geralmente isso é uma consequência muito maior do que as pessoas pensam, né? Já que Deus é o motivo e a razão de tudo que é bom, tudo que é bom, né? E tudo que é vida, né? Então, você perder Deus, digamos assim, você perder tudo. Literalmente a vida virar um inferno. Então é uma coisa muito séria. Isso. O que em todo aspecto é bem triste. E em 2 Tessalonicenses, né, a oração, né, para que esse sofrimento, né, resulte em transformação de caráter, né, que o sofrimento ele é capaz de moldar o nosso caráter, né, em Eclesiastes, né, fala um pouco sobre isso, né, que é melhor o dia triste que o dia mau, do que o dia feliz, né, porque no dia triste a gente aprende muitas coisas, no dia feliz não. A informação errada, né, sobre o que já ter votado, Cristo não deve inspirar, né, medo, mas esperança e confiança, né? Então eu falo sobre isso, né? Como eu falei, eles achavam que ele já tinha ido, voltado, e ela já tinha deixado todo mundo lá. Então ele fala sobre isso, né? E recusavam-se, né, a trabalhar. Aqui é um ponto forte, né? Eles recusavam-se a trabalhar, né, Aí Paulo dá o próprio exemplo dele. Mas por que eles recusavam-se a trabalhar, né? Isso aqui é interessante porque a gente pode aplicar para tudo na nossa vida. Porque eles se recusavam a trabalhar porque, Cristo está voltando, né? Então por que eu vou me matar de trabalhar? Por que eu vou ficar me esforçando se daqui a pouco Cristo vai voltar e vai ficar tudo aqui? Mas não é bem assim, né? E Paulo fala muito sobre isso, né? Que nós não devemos fazer isso, mas devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, por exemplo, eu, por exemplo, faço faculdade na Unifesp e tô abrindo uma empresa, né? Pequena empresa. Essa camiseta aqui, por sinal, é dessa empresa que eu tô abrindo, tô vendendo. Que vai ter outras fases, né? Que vai trabalhar com engenharia biomédica, que é a graduação que eu tô fazendo. Mas de início a gente está trabalhando, né, com vestuário, com essas coisas mais simples. Então, tipo, por que se esforçar, por que trabalhar, por que estudar, se Cristo já está voltando, né? Então Paulo vai falar sobre isso e Paulo dá o exemplo, né? Porque Paulo, ele era trabalhador, Paulo era um empreendedor, digamos assim. Paulo, ele vendia tendas. Então, Paulo dá o próprio exemplo dele mesmo de vida, né? Que Paulo, apesar de ser um missionário, um pregador, ele se sustentava, digamos assim. Paulo vendia, né? Paulo era um comerciante. Então ele dá o próprio exemplo dele mesmo, né? Para as pessoas então, se acomodarem, deixarem de trabalhar, de estudar. Então, continue estudando, né? Porque Jesus vai voltar que a gente tem que largar a faculdade, parar de estudar e parar de trabalhar. Mas tem que se esforçar e fazer tudo para a glória de Deus, no máximo que a gente pode. Que eles devem trabalhar, né, para que, além, né, de beneficiar dos benefícios próprios, suas vidas possam abençoar muitas outras pessoas. Não sobre então é sobre isso, né? Tipo, trabalhar não só com benefícios, né, do seu trabalho que você tem pra você, né? Você poder, sei lá, comprar alguma coisa que você queira, comprar uma coxinha que você queria comprar, mas também você poder abençoar uma pessoa, né?
que está faltando alguma coisa, né? Você poder abençoar com uma passagem, com um alimento, com uma cesta básica, com alguma coisa. Tem irmãos que abençoam outros até com carros, né? Então, se você trabalhar bastante, um dia você consegue abençoar alguém com um carro também. Ia ser bem louco, né? Imagina um dia eu dar uma Hilux pra alguém. Então, sobre a volta de Cristo, né? Não é sobre especular tempos, mas é sobre esperança e confiança. E aí no livro de 1 Timóteo, né? Paulo, né, ele passou anos, né, viajando e plantando igrejas. E ele desenvolveu, né, um enorme, né, time, né, de colaboradores. E Timóteo, né, era, né, o filho da fé de Paulo. Vai falar, né, sobre líderes, né, que se infiltraram, né, com falsos ensinos. E Timóteo, né, foi instruído por Paulo a confrontá-los, né, a confrontá-los. Aí vai falar sobre a comissão de Timóteo, que é tipo a missão de Timóteo, né, que ele recebeu, né, de instruir corretamente. Vai falar sobre instruções para todo mundo, mais uma vez, missões para Timóteo. E basicamente, né, é confrontar os líderes, né, com ensinamentos estranhos em relação a comida, casamento, sexo, inconsistências com os ensinos de Jesus e os apóstolos. Não é sobre especulação, mas expor verdade sobre a condição humana, a graça de Deus para salvar pessoas quebradas, né? No lugar de brigas teológicas, né, Paulo instrui ele, né, a aprender a orar. Ele vai falar, né, sobre os desfiles, né, de extravagâncias, né, que estavam acontecendo. Vai falar, né, que era uma coisa que envergonhava as pessoas mais pobres, né? Então era para ele instruir em relação a essas coisas também, né? Que as mulheres que estavam usurparam, né, posições, né, de liderança, e elas estavam, né, ensinando os ensinos dos mestres, né, corruptos, né? Esses ensinos desses mestres que ele falou, né? Então algumas mulheres estavam passando adiante mensagens de ensinamentos errados. E Paulo fala, né, para Timóteo, né, para repreendê-las, né, que elas deveriam se submeter e se apresentar a Timóteo, né, para que aprendessem, né, e de fato se tornassem bem instruídas para pregar de verdade, né, como por exemplo a Foebe, a Jania, a Priscila, né, se tornaram-se, né, ministras, né, do sexo feminino em relação à palavra. Então Paulo instrui todo Timóteo, né, em relação a essa chamada de atenção deles para que isso fosse corrigido. E ele fala, né, para nomear, né, uma equipe, né, de integridade louvável para poder ajudar ele, né, em todo esse processo, em toda essa caminhada. E fala, né, sobre a teologia ridícula, né, sobre não casar, comer certos alimentos. E fala também sobre a questão de viúvas que estavam entregues à fofoca. Então elas se tornaram viúvas, né, perderam seus maridos, a igreja estava sustentando elas, então elas estavam à toa e estavam usando esse tempo sem fazer nada para ficar fofocando. E Paulo adverte muito forte sobre isso e fala que se a mulher é jovem, ela não deveria ser sustentada pela igreja, mas sim pela família delas. Então isso é uma instrução mais forte, né, que Paulo dá em relação a isso, e instrui muito forte em relação a esse problema, né, com a fofoca. E em relação também, né, a esses líderes, né, e as pessoas velhas, Paulo instrui chamando muita atenção, né, e pessoas idosas eram, né, pessoas, né, já de idade, eram velhos entregues à bebedeira, né. Então Paulo diz que, né, essas pessoas estavam envergonhando o evangelho, né, para aqueles que não creem. Então, né, ele fala muito forte em relação a isso, né. E no livro de Romanos fala um pouco, né, sobre a questão da bebida e tal. Não vou entrar em tanto ponto, né, em relação a isso, que ainda mais aqui no Brasil esse é um tema um pouco mais delicado, né, já que o mais comum é que, no geral, as igrejas cristãs, né, as igrejas evangélicas, elas
carimbam, né? Deixam lá, tipo, como quase uma coisa cultural, uma doutrina cultural, a questão de ser pecado a bebida para facilitar, digamos assim, explicações, né? Já que no lugar de explicar sobre a questão da embriaguez, já que você vai ver muitas vezes Paulo falando em relação à embriaguez. Você vai ver o Paulo, né, até advertindo, né, Timóteo, se não me engano, nessa carta, ou de 2 Timóteo, que essa vergonha que essas pessoas mais velhas estavam fazendo, né, em relação a andarem bêbados por aí e se embriagarem, não deveria fazer com que ele se envergonhasse de tomar um pouco de vinho para o estômago dele, né? Porque a água naquela época era uma água muito ruim, então a qualidade era muito duvidosa. Então era normal que tomasse vinho, né? Até por uma questão, digamos assim, medicinal, né? Para tratamento do estômago e tal. Então Paulo adverte um pouco em relação a isso, né? Então, em algumas igrejas como reformadas, né, como por exemplo Igreja Batista, Presbiteriana, tem um ensino muito diferente, né, em relação à bebida e tal, né, que enfatiza mais na parte, né, do não se embriagar, e no geral a igreja brasileira ao todo, né, já foca mais na questão tipo não bebe mesmo, que dá problema, é melhor não beber e acabou. Que eu por sinal, eu fico nessa segunda parte. Eu prefiro não beber, não gosto. Motivos até pessoais também. E eu acho melhor também, até porque convenhamos, né, que ainda mais se você for jovem, você provavelmente não vai saber beber corretamente. Você vai beber errado, vai pecar provavelmente. Então não vale nem a pena. Provavelmente você vai envergonhar o evangelho. A chance é muito grande. Até porque em Romanos, né, no capítulo 13, vai falar um pouco em relação à bebida, né, e à alimentação. Eu falo, né, sobre se beber ou comer alguma coisa, né, escandaliza seu irmão, então você não come nem bebe. E não evita, né, esse tipo de circunstâncias. Perdão. E aqui no Brasil, isso é muito forte. Então, tipo, é muito difícil, né, você não escandalizar algum irmão em alguma dessas áreas, né? Então, mesmo se teologicamente, né, não, você está errado ou você está certo, você está muitas vezes errando com o seu irmão e com a consciência dele. E aí você pode ler o que Paulo fala sobre isso lá em Romanos. Então fique à vontade, conheçam a Bíblia, entendeu? Conheçam a Bíblia, é muito bom. Vamos lá. Aí dando continuidade ainda em 2 Timóteo, Paulo fala, né, sobre Timóteo, né, durante o tempo de prisão. Paulo já estava meio que sabendo, né, que digamos assim, o dia dele, né, estava contado. Ele já estava prestes a perder a vida, digamos assim. Paulo, né, instrui Timóteo, né, a ele aceitar o seu chamado, né, como um líder da igreja, né. Esse é um versículo, né, esse é um livro, né, que me chamou muita atenção. Eu sempre gostei muito de Timóteo e tal. Eu sempre me senti no geral muito instruído por Paulo, né? Me senti como se Paulo fosse um discipulador meu muitas vezes, ao ler as cartas, né, de Paulo, porque eu via, né, Paulo me confrontando, Paulo me ensinando e Paulo sendo uma referência que durante muito tempo eu senti que carecia, que eu senti um pouco de falta de ter uma referência cristã. Então é muito bom, né? Porque eu tive, digamos assim, a própria Bíblia, os próprios apóstolos como os principais referências, né? Minhas principais referências, né? O próprio Cristo e os próprios apóstolos como meus principais discipuladores e instrutores, né, na fé. Então por isso que é tão importante você, que é cristão, você realmente conhecer a Bíblia, né? Você aprender de fato. Não tem como você ser cristão e ignorar a existência, né, da Bíblia, já que é o principal, digamos assim. Então, leia a Bíblia, né? Eu incentivo vocês, né? Comece a ler a Bíblia, nem que seja um capítulo por dia, nem que seja pouco, uma página. Comece, porque faz diferença e pode mudar a sua vida. É meu livro favorito, é o livro que mudou a minha vida. E eu comecei a ler na base da oração. Eu falo isso um pouco no meu testemunho de conversão. Você pode dar uma olhada lá. E esse livro, né, de Timóteo e tal, durante até mesmo esse estudo, foi uma das coisas que me tocou bastante, né, ao ponto, né, de eu provavelmente no futuro
pretendo, né, estar vindo, né, se assim, né, Deus permitir, me tornar um pastor também. Então vamos continuar. Em 1 Timóteo, né, vai dizer, né, Paulo vai, né, a falar, né, sobre a vó Lloyd, né, e a sua mãe Eunice, né, então vai falar sobre 2 exemplos de fé que passaram, né, adiante, né, impactaram, né, a vida de Timóteo, né, então nos deixa nessa missão também, né, de ser pessoas que vão deixar um legado, né, para a próxima geração, assim como essa avó e essa mãe impactaram na vida de Timóteo, né, e plantaram sementes na vida dele. Vai falar sobre não se envergonhar de Paulo, né, e o sofrimento, né, que Paulo passa em nome de Cristo. Pelo contrário, né, Paulo vivia de fato, né, as dores por Cristo e tinha um exemplo de fato de vida cristã. Então a gente não deveria se envergonhar. O Timóteo não deveria se envergonhar de Paulo, mas tem como exemplo. E Paulo fala, né, sobre os soldados, os atletas e os fazendeiros, né, o que eles têm em comum? É que algo maior que eles fazem, né, algo maior que eles, né? São pessoas comprometidas com algo. São pessoas comprometidas com algo além deles. Eu joguei, por exemplo, o campeonato lá da minha faculdade, né, o Inter Unifesp. Joguei basquete, joguei xadrez, a gente ganhou segundo lugar nas duas. E quase ganhamos, né? Primeiro, só que a faculdade no geral foi primeiro lugar. Tô dando sorte. Que a primeira vez que eu joguei o campeonato lá, o JUVE, né, que é os Jogos Universitários do Vale, a Unifesp ganhou. E a primeira vez que eu joguei o Inter Unifesp, a Unifesp também ganhou. Deus tá me abençoando aí, né? Deus tá me ajudando. Primeira vez que eu participo dos campeonatos, a gente vence, né? Que coisa boa. Então, essa questão de ser algo maior do que eles, né? Eles se esforçam, eles se dedicam para aquilo, né? Então, o Evangelho é sobre isso, né? Sobre um esforço, uma dedicação. Algo muito grande, algo maior do que eles mesmos. Eu vou falar que para aqueles, né, que vão correr o risco, né, de confiar e seguir Jesus, Deus promete justificação e vida. Confrontar, ele vai falar para Timóteo, né, confrontar as heresias, no entanto evitar discussões sem sentido, que resultam em debates com esses professores malucos, né, e focar, né, no enredo principal, né, focar em Cristo, né, no que realmente, na mensagem que realmente importa. Paulo, né, ainda encontra forças, né, em Cristo, né, que quer morrer, né, quer viver. Paulo ainda encontra essa esperança, essa força em Cristo. O desconforto, né, o risco, o sofrimento. E nos piores momentos é quando o amor de Cristo, né, pode acabar se ainda mais tangível, né. Então, vai falar um pouco, né, sobre todas essas questões, então, nesse livro. Aí o livro de Tito vai instruir basicamente Tito, né, a participar com sabedoria, né, da cultura de Creta, né, que foi onde Tito foi enviado como missionário. Tito, né, foi um seguidor grego de Jesus, que foi durante anos um colega de trabalho confiável e companheiro de viagens de Paulo. A ele, né, foi confiado na missão, né, de ir lá para Creta. E havia problemas, né, com igrejas com a igreja, né, de lá. E o cretizo, né, cretizo, para vocês terem noção, ser um cretense era uma expressão que tinha lá que significava ser mentiroso. Então você percebe que era uma cultura, né, que aquela cidade tinha, aquele local tinha, né, de um caráter duvidoso, né. Então ele tinha essa missão, né, de se infiltrar naquela cultura, digamos assim, e impactar aquela cultura com o reino de Deus, né. Era
muito famosos, né, por traição, por ganância. Os cidadãos da ilha, né, eram conhecidos como sendo inseguros, atormentados pela violência e corrupção sexual. As ilhas, né, de Creta tinham muitos portos, né, recebiam cidades, né, em todo o antigo mar Mediterrâneo. Para Paulo, né, esse era o lugar perfeito para começar uma rede de igrejas. E aí, né, Paulo, por meio de Tito, né, e tal, tem toda aquela mensagem, todo um propósito, né, de mudar, de impactar aquela cultura, né, de purificar, digamos assim, pegar aquilo que é bom na cultura e permanecer, mas aquilo que é corrompido, aquilo que é errado, aquilo que é ruim na cultura, né, precisa mudar. Então Paulo ele vai lá e fala, né, em algumas coisas que tinha naquela cultura e vai confrontando de formas a mostrar como que de fato Deus é. Então ele fala, por exemplo, o Deus que não mente, né? Porque os deuses gregos eram praticamente pessoas com superpoderes, né? Que eram pessoas corrompidas, né? Você pode ver o próprio Zeus, né? Que teve um monte de filho, traiu a esposa dele, traiu um monte de gente. Então você percebe que eram pessoas com poderes, digamos assim. Não eram nem de longe sequer frações minúsculas na proporções de uma microformiga de como Deus é. É que nosso Deus é um Deus de caráter, de fato, né? E esses outros deuses gregos, eles simplesmente eram pessoas corruptas com poderes. Então ele fala, né, sobre o Deus com um caráter diferente dos deuses gregos. E fala que o estilo de vida né, é o que pode, né, afastar e descredibilizar algo. Então instrui, né, em relação, né, que a nossa vida deve ser coerente com o Evangelho, deve ser uma vida que honre a Deus, que glorifique a Deus, que apresente a Deus de fato. Na carta de Filemão, Paulo estava preso, né, e Filemão era um cidadão romano bem sucedido de Colossos, que provavelmente conheceu Paulo durante sua missão em Éfeso. Epáfras, colega de Paulo, começou uma comunidade cristã em Colosso, né? Filemão, né, se tornou líder de uma igreja que se encontrava em sua casa. Filemão, como todos os patriarcas, né, domésticos no mundo romano, ele possuía, né, escravos. Um dos quais, né, se chamava Onésimo. E Onésimo, né, de alguma forma prejudicou Filemão, a Bíblia não fala exatamente como, mas prejudicou Filemão de algum jeito, né? E aí Onésimo, né, foi até Paulo, né, e se converteu lá com Paulo e tornou-se, né, um assistente dele, né, que é koinonia, né, um parceiro do grego, né, koinonia, né, que tem a ver com parceria, né, com parceiro. Como seguidores de Cristo, era necessário, né, haver uma reconciliação, né, entre Onésimo, né, e o Filemão. E aí tem todo um paradoxo, né, que Paulo, né, ele se coloca meio que no lugar de Cristo, né, para tentar reconciliar Onésimo e Filemão, né, e fala para Filemão para receber Onésimo, né, como um irmão e tal, que naquela época, né, o escravo ter fugido, né, o escravo era merecedor, né, de punição e tal. Então é uma coisa muito anticultural, né, que Paulo estava pedindo para Filemão. E Paulo, né, fala, né, termina, né, afirmando que sua confiança de que Filemão fará ainda mais do que Paulo pediu. E não é explicado a cruz, né, por palavras, mas por ações. Ou seja, esse livro é um livro onde que a cruz não é diretamente explicada por palavras, diferente do que nos outros livros, né, Paulo apresenta, né, falando da cruz e tal, mas é por meio de ações, né, Paulo descrevendo e ensinando sobre a cruz de Cristo. Então é muito legal esse livro, né, que faz essa reflexão também. O livro de Hebreus, né, é levado como Jesus, né, é elevado, né, como superior. Você tem dúvidas em relação a quem é o autor, né, do livro de Hebreus, mas ele foi dirigido, né, para pessoas que conheciam bem as escrituras. Por isso o nome do livro, né, é Hebreus, né, cristãos judeus, né.
Manter a fé, né, em meio à perseguição, vai falar sobre isso, né? Manter a fé em meio à perseguição. Anjos, né? E Torá, Moisés, a terra prometida, sacerdote, Melquisedeque, sacrifício, a glória de Deus, a humildade, a ilustração do deserto até a terra prometida. Não para impor medo, mas para mostrar, né, que é burrice negar e rejeitar a fé. Ou seja, vai dar muitas ilustrações do Antigo Testamento, né, falando, por exemplo, da questão de que nós estamos aqui na Terra hoje, né, mas é que nem o povo naquela época, quando passou pelo deserto até a Terra Prometida. Nós estamos hoje vivendo no deserto, mas estamos caminhando para a Terra Prometida. Então a gente tem que levar em mente, né, tudo aquilo que aquele povo passou. Refletir sobre aquilo, né, não ficar murmurando, mas temos a fé e a esperança, né, que nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Nós estamos caminhando para a Terra Prometida. Nós estamos vivo da esperança do dia, do grande dia chegar, e nós temos, né, o nosso Redentor ao nosso lado, caminhando essa jornada conosco. No livro de Tiago, né, que, ou em grego, né, Jacobus, ou em hebraico, Yaakov, ou Jacob. Então, tem vários nomes, né, então, tipo, você pode ler até mesmo James, em inglês. Então, é um livro que tem vários nomes, dependendo da tradução. E ele era o meio-irmão de Jesus. Ele era o líder, né, da igreja messiânica. Igreja messiânica, né, no caso eu digo, né, dos judeus. Olha que tinha. A fé genuína, né, que rompe e resulta em obediência, ensinamentos, né, de Jesus. E a sabedoria, né, viver o resumo da Torá, né, que é amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Vai falar, né, sobre a devoção sincera, né, ao caminho de Cristo e o não favoritismo, né, quem pode nos beneficiar em detrimento de pessoas que a gente precisa abençoar, digamos assim. E fala, né, sobre a língua, né, que fala o bem e o mal, que a nossa língua, né, deve falar o bem e não deve ficar da mesma língua, né, que fala o bem, também ficar falando o mal, né? Então a gente deve se policiar em relação a isso. Vai falar sobre muito, vai chamar muita atenção, né, sobre maldizer, sobre fofoca, esse tipo de coisa, e sobre julgamentos, né, e condenações, né? Mas sempre tendo em mente, né, que isso são em circunstâncias, né, ruins, né? Já que existe um julgamento, uma condenação que é obrigação nossa também, mas aí é muito específico, digamos assim, né? São coisas específicas, né? Que é que nem Paulo fazia. Paulo, será que estava fazendo o quê, né? Quando chamava a atenção das pessoas? Estavam aplicando um julgamento, né? Tava corrigindo, tava exortando. Então, né, tem todo um contexto, tem todo ter sabedoria, né, em muitas das coisas, entendeu? Vai falar sobre que o nosso sim seja de fato sim, né? Que a gente não seja pessoas enganosas, pessoas que enganam e pessoas sem palavras, mas que a gente seja de fato sim ou não. Vai falar, né, sobre a arrogância da riqueza e a esperança em Cristo, né? Tipo, não confiar na nossa riqueza como se fosse nossa, a garantia de tudo, o grande tesouro. Mas aprender, né, com o pobre, digamos assim, de que e ter a nossa maior esperança, não naquilo que a gente tem ou que pode possuir, mas em quem Cristo é e no que Cristo nos dá, digamos assim, em quem Cristo é. E a dificuldade na vida, né, nos gera, né, resistência, nos moldam e moldam o nosso caráter. E Deus faz, né, um grande trabalho em nós por meio do sofrimento. E falando, né, sobre isso, ele fala muitas vezes nessa palavra perfeito. E a palavra perfeito, né, tem a ver com inteiro, né, com consistente. Ou seja, o sofrimento nos faz ter caráter consistente também. Ou seja, a gente é a mesma pessoa, tem o mesmo caráter, seja num momento bom ou num momento ruim. Isso é muito importante. O livro de 1 Pedro, né, vai falar, né, sobre Simão Cefas, né, ou Kefas, que se escrevia, né, que era Rocha, Petrus, Peter, no grego, que era o nome, né, de Pedro, digamos assim. Que Pedro se chamava Simão, mas recebeu um outro nome, né, esse outro nome, tendo em relação a tudo isso, né, quando ele falar, né, sobre Cristo
e quem Cristo era, que ele é o Filho de Deus vivo e tal. Aí Jesus vai lá e fala que ele é Pedro. Nem fala sobre nós sermos filhos amados, né, nascidos de novo, as perseguições, vai falar sobre queimar, as perseguições, falar queimar nossas falsas esperanças, né, ela queima, né, as falsas esperanças e as distrações, né, ela é como um fogo purificador, né, ela muda, né, de fato, né, purifica de fato e vai nos lapidando. Então você vê a forma, né, como que a Bíblia trata o sofrimento, né. Ele vai falar, né, sobre também um exemplo, né, lá que estava em Hebreus, né, que é viajando pelo deserto, né, a mudança de cultura. Que lá naquele povo, né, alguns egípcios também largaram a cultura deles, né, para servir o Deus de Israel, né, depois de todas as demonstrações, né, de poder que Deus demonstrou, né. Então é uma coisa bem impactante, bem forte. E vai falar sobre problemas em casa, né, que aconteceu, né, de não adorarem, né, que lá tinha, né, o costume, né, tipo o patriarca, né, o chefe da casa, ele tinha o Deus dele e todo mundo da casa tinha a obrigação de adorar aquele Deus. Só que os cristãos não adoram, não reconhecem outro Deus senão o Deus de Israel, senão o Deus vivo. Então é meio óbvio, né, que ninguém estava cometendo idolatria, né, então tá tendo problemas, né, em casa, digamos assim, devido a isso. E mostrar, né, o amor, a generosidade para os inimigos, a mudança de coração. Fala, né, sobre a batalha espiritual, né, que acontece, né, que a gente tem que orar e tal. O que acontece sobre uma batalha espiritual, muitas vezes, né, contra a carne, né, contra as forças espirituais que atuam no mundo. Aí fala sobre Roma, Babilônia e a nossa esperança, né, na volta de Cristo. Aí em 2 Pedro, né, ele sabe, né, que resta pouco tempo para ele, e fala sobre amar e compartilhar a vida de Deus. Jesus, né, exaltado como rei, e era ele quem nós esperamos. E o Deus próprio veio e lembrar os líderes, né, corrompidos que prestarão conta a Deus. Ou seja, os líderes corrompidos, né, lembrar eles que se eles permanecerem assim, eles vão ter, todo mundo, né, vai ter que arcar com as consequências, né, todo mundo vai dar em algum momento prestar contas, né, a Deus. O que vemos foi feito, né, do que não vemos, ele vai falar. E todas as coisas serão expostas, né, reveladas. Aí em 1ª e 2ª João, ao falar, né, que o segredo é o amor, é viver, honrar e obedecer, amar. E vai falar sobre as pessoas, né, que negaram a Cristo, vai falar sobre Diótrefes agindo como um tolo. Deus é luz, Deus é amor. Vai falar, né, sobre testar tudo que é dito. Cristo é sempre o centro. Conhecer Jesus, conhecer o Criador. Ou seja, conhecer Jesus de fato, conhecer o Criador. E é muito importante, né? E é uma coisa que eu tenho ressaltado durante todo esse vídeo, né? A questão de ler a Bíblia, de conhecer, de ser instruído. E no último livro aqui das cartas, que a gente está lendo agora, que é o de Judas, e esse Judas não é o Judas que traiu Jesus, caso você não saiba, né? Talvez seja uma informação interessante. Não é esse mesmo Judas. Que ele falando sobre o compromisso real. Compromisso real, né? Vai falar sobre o mau ensino, vai falar sobre esse tipo de coisa, a rebeldia no deserto e a rebeldia com os anjos, né? Então a gente percebe de novo retratando essas passagens do Antigo Testamento, né? Em relação à passagem do povo, né, do deserto para Canaã, né? Para a cidade prometida e tal. E tratar o mal, prazeres no templo de Cristo. Não se concentrar apenas na teologia, mas nos professores. Não se concentrar apenas na teologia dos professores, mas em seu errado modo de viver. Ou seja, a
graça de Deus, né, requer uma vida inteiramente responsável, ou seja, ele fala sobre a responsabilidade que nós temos. E a graça de Deus, ela não é uma desculpa para a gente pecar, mas pelo contrário, ela traz responsabilidade, nós devemos honrar a Deus. E ela fala sobre essa questão, né, de não se importar apenas só com a teologia, né, daquilo que a pessoa ensina, mas se importar muito com quem é aquela pessoa, o que ela vive, e qual é o testemunho de vida daquela pessoa. E aí, né, podemos concluir. Se você realmente, né, me ama, irá obedecer os meus ensinos, né? Tá em João 14,15. Então, tudo isso que foi falado aqui, todas essas cartas, né, elas passam mensagem para nós. E você pode ver que quase tudo se resume em viver como cristãos, viver como pequenos cristos, trazendo a glória de Deus, exaltando a Deus e anunciando a Deus de fato, honrando a Ele de fato. Então, a gente vê toda essa importância, toda essa relevância. E a gente vê também, e para os cristãos, como você vive é um indicador mais confiável de que você realmente acredita. Então eu gostaria só de finalizar com mais 2 versículos que eu vou pegar aqui nas minhas bíblias para ler. Primeiro está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Ou seja, vai falar sobre você buscar, né, se alimentar, crescer na presença de Deus. Então você precisa, né, se alimentar, você precisa ler a palavra, você precisa estudar, você precisa se aprofundar, você precisa crescer em Deus. Você não pode ficar estagnado, você não pode deixar de se alimentar, porque senão você pode até mesmo morrer na fé, digamos assim. Só que além disso, Paulo vai instruir lá em Coríntios. Em 1 Coríntios, Paulo também faz um anúncio muito sério, um alerta muito sério, que é: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé. Tive de alimentá-los com leite, não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Isso aqui é 1 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 3. Então Paulo, né, ele está falando que em 1 Pedro 2,2 eu falei sobre a gente se alimentar, né, do genuíno leite espiritual, mas Paulo está lembrando que nós não podemos ficar para sempre no leite espiritual. A gente precisa se aprofundar cada vez mais e conhecer e prosseguir em conhecer, até começar a comer comidas mais sólidas, né? Até conseguir comer, digamos assim, feijoadas. A gente come o leite, mas depois a gente tem que conseguir comer uma lasanha, uma feijoada, um purê de batata, um prato mais sólido, uma carne, um bife. A gente precisa se alimentar, então precisa estudar a palavra, precisa se aprofundar. A gente precisa de uma boa teologia. E isso é uma coisa importante. Não podemos ficar dando voz a absurdos, a crentices absurdas, como o próprio apóstolo Paulo diz, mas precisamos ser de fato instruídos pelas cartas dos apóstolos, pelas instruções dos apóstolos, pelos ensinos dos apóstolos. Isso que eu dei foi um resumo muito resumido, tentando passar um pouco de algumas mensagens, alguns ensinos, um pouco do que aborda nessas epístolas. Mas você pode ver que em todas elas reforça esse compromisso com o Evangelho, essa mudança de caráter e esse compromisso em aprender, em prosseguir em aprender, em conhecer e se aprofundar mais e exaltar Deus dessa forma. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te abençoado e tenha alcançado o seu coração e Deus tenha falado com você. E eu te espero então para o próximo vídeo, que vai ser o encerramento dessa série. E que eu espero que essa série tenha abençoado a sua vida. Que Deus te abençoe. Que a graça e a misericórdia de Deus esteja sempre com você e conosco, hoje para todo sempre. Fique com Deus. Shalom.